Olá, a TV Câmara, canal 16 da NET, transmite a partir de agora mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Aqui nós discutimos semanalmente, com a presença de vereadores e convidados, os problemas que são enfrentados no dia a dia da comunidade. E o problema de hoje eu tenho certeza que o senhor, que a senhora, que a criança, que enfim, todas as pessoas enfrentam no dia a dia, que é a situação das calçadas, dos passeios públicos da capital gaúcha da nossa querida Porto Alegre. Muitas vezes é a mãe carregando o carrinho do bebê, é a pessoa idosa que necessita de uma bengala, de uma ajuda para caminhar, ou todos nós, independente das maiores dificuldades ou menores, nos deparamos com uma lajota fora do lugar, com a falta muitas vezes delas e que causam grandes problemas para a comunidade. Esse é o assunto do Porto Alegre em Debate de hoje. Para isso, estou recebendo dois vereadores para discutir essa questão. Já está conosco o vereador Paulinho Rubem Berta, do PPS, e o vereador Valdir Canal, do PRB. Ambos participam da CUTAB. O vereador, inclusive, o vereador Valdir Canal é o presidente da CUTAB, a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação. Ambos também participam da comissão do Plano Diretor de Porto Alegre, que está sendo revisado com a ajuda dos vereadores. Primeiro, saudando então a presença de ambos e pedindo para o vereador Valdir Canal dar início ao nosso debate de hoje sobre as suas considerações iniciais. Lembrando, né, vereador, inclusive eu comentava antes, que representantes da SMOV, da nossa Secretaria Municipal de Obras de Viação, foram convidados, o secretário Maurício Zedrick, também outros representantes, mas infelizmente a Secretaria não pôde estar representada hoje no nosso debate. Vereador, bem-vindo. Muito bem, eu agradeço pelo convite, de estar aqui nesse programa. Realmente esse é um tema que nós temos discutido ali na nossa comissão, na CUTAB, faz parte do nosso trabalho e é um tema que com certeza interessa muitas pessoas. Haja vista esse problema que nós estamos enfrentando na cidade, que é um problema com certeza um problema que está espalhado não só no centro, mas nos bairros, nos lugares mais longe da nossa cidade, porque todos sabemos do problema que está no trânsito. Hoje o trânsito mata mais do que tem a guerra lá do Iraque, né? Então as pessoas têm medo de andar na rua, consequentemente procuram as calçadas, mas também as calçadas estão causando problema. Então é importante o debate, é importante nós esclarecermos isso e ver de quem é que está falhando ou se está precisando de ajuste. Vamos conversar e vamos procurar uma saída. Muito obrigada. Saudando também a presença do vereador Paulinho Rubem Berta, estreando o nosso debate no Porto Alegre Debate pela primeira vez. E é um prazer. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a TV Câmara, cumprimentar quem nos assiste em casa, cumprimentar o presidente da nossa comissão da CUTAB, o vereador Valdir Canal, e aqueles que nos escutam. E gostaria de fazer algumas considerações. Esse é um tema muito urgente na nossa cidade, porque nós temos no centro da cidade, em janeiro foi feita algumas reportagens, mostrado isso pela Zero Hora, pelo Diário Gaúcho, mostrado a dificuldade de pessoas idosas, criança. Imagine uma senhora com a criança em uma sacola que vem ao mercado público, ter que enfrentar uma calçada que muitas vezes está faltando lajota, onde foi feita uma obra, ficou o pedregulho ali. Nossos cadeirantes também. Nossos cadeirantes. Então, e até um cidadão abordou o nosso prefeito, que encaminhou para a SMOV, a busca da solução, e está originando uma campanha em Porto Alegre. Essa campanha, eu espero que ela seja bem agressiva e que também conscientize os proprietários, porque passa a ser uma responsabilidade deles. E também quero concordar com o nosso presidente aqui, o vereador Valdir Canal, que também não é só o centro da cidade que tem essa, particularmente, mas nós na periferia, na periferia, nos bairros, enfim, precisam. Então eu acho que essa campanha tem que vir para conscientizar e dizer de quem é a responsabilidade, se tiver que notificar, sem multa, que fique bem claro, para que esse proprietário saiba que ele que tem que conduzir, ele que tem que arrumar essa calçada, ele que tem que dar as condições. Uhum. Vereador Valdir, mas será que toda a nossa população tem essa consciência de que a responsabilidade é do proprietário do terreno, a não ser, claro, as praças, parques públicos são da prefeitura? Porque me parece que, não sei se a pessoa se faz de desconhecida da lei, mas algumas pessoas podem não saber mesmo. Não, eu até acredito que algumas pessoas não saibam.
mas é responsabilidade do poder público, da prefeitura, no caso a SMOV, com seus agentes fiscalizadores, primeiramente orientar as pessoas, primeiramente chegar e dar ciência daquela irregularidade, para que a pessoa possa regularizar a frente da casa dela, né? Está construindo, está fazendo alguma obra, muito bem, mas tem que respeitar o direito das pessoas, né? De transitar pelas calçadas. Então, a prefeitura tem que agir, notificando, informando, esclarecendo, conscientizando, como meu colega aqui, Paulinho Rubiberto, também frisou, a conscientização, né? Mas tem outros que realmente sabem que não pode colocar. Tem aqueles que não sabem, principalmente, nós visitamos lá a obra da Baltazar de Oliveira Garcia, e nós encontramos ali a calçada feita pela concessionária, calçada nova, estragada porque passaram com um caminhão pesado e destruíram a calçada. Quem é que não sabe que não pode passar com um caminhão carregado em cima de uma calçada? E as pessoas passam, destroem e fica por isso mesmo. E às vezes está ali quem causou o dano, né? Tem que chegar e notificar e resolver o problema. Porque o cadeirante que vai passar, o idoso, né? Nós temos visto aí muitas crianças sendo atropeladas. Por quê? Porque estão andando no passeio, aí chega a ver aquele monte de terra, um monte de areia, cascalho, tem que passar por dentro da faixa e vem uma moto, tem gente morrendo até de atropelamento de bicicleta aí. É verdade, a situação, e todos nós, né? A gente, claro que destaca aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, mas quem de nós realmente não precisou ir até o meio da rua, ou enfim, ao meio-fio, nos arriscarmos porque a calçada está ocupada. Seja por caçambas, muitas vezes, restos de obras, entulhos, né? Carros que estacionam na calçada. Eu acho que também a gente tem que fazer uma meia-culpa de todos, né? Não fugindo do assunto central, mas da educação da população também. Tem que ter educação, porque lei tem. Tem o Código de Postura, nós temos aqui a Lei Complementar número 12, que fala exatamente da postura do município, né? Dos munícipes, das pessoas que moram no município. Então, o que falta é a conscientização, mas não apenas a conscientização, porque não adianta só conscientizar, né? Eu defendo que tem que conscientizar, mas também tem que aplicar algum tipo de coerção para que pare isso aí, porque é muito cômodo. Ah, não, isso aí não dá nada, só vão vir aqui e vão mandar tirar. Aí manda tirar e tem outros problemas no município, daqui uma semana, 2 semanas, o fiscalizador vai passar lá de novo. E quando passar, e o problema continua. Então, tem que ter uma coerção, com certeza. Na caminhada que nós realizamos, através da CUTAB, na Baltazar de Oliveira Garcia, nós encontramos calçada com menos de 70 centímetros. Passeio com menos de 60 centímetros para as pessoas transitar. Aí questionamos a Metroplan sobre isso, foi nos colocado que é o seguinte, tendo em vista a desapropriação que foi realizada na Baltazar de Oliveira Garcia, e aquelas ocupações que foram ocupadas irregularmente, terreno, que avançaram sobre o passeio. E que precisa o Ministério Público, a Justiça, determinar isso, senão eles não conseguem fazer a calçada normal. Lá também encontramos alguns pontos que pedimos que sejam revistos para os cadeirantes. Lombadas na calçada, inclinadas total. Ali na parte do Jardim Leopoldina, à esquerda, quem vai daqui para Baltazar de Oliveira Garcia, que jamais um cadeirante conseguirá sequer penetrar na calçada. Porque tem uma inclinação total. Então são pequenas coisas que precisam, e eu concordo com o vereador Valdir Canal, é o seguinte, tem que existir uma punição, mas após essa pessoa ter sido notificada e procurar a conscientização dela. Aí ela tem que ser punida se ela não cumprir a lei. Porque é uma lei, e essa lei tem que ser feita para ser cumprida, senão não funciona. Porque senão vai começar a destruir uma cultura que se tinha, de se andar em cima das calçadas, dos passeios, e não avançando o leito da rua. Na minha região lá onde principalmente eu trabalho, as pessoas deixam as calçadas e já se habituaram a caminhar no leito da rua. E isso nós temos que não deixar essa cultura se perpetuar, nós temos que mudar isso. Então eu acho que isso é um trabalho que precisa também as escolas, principalmente, entrarem nessa batalha, nessa briga aí para trazer lá de já essa conscientização.
E no centro da cidade, então, imagina a gente caminhando ali num aglomerado de pessoas, ali uma multidão de pessoas, uma senhora, um senhor, uma senhora com criança no colo e tal, ela praticamente não consegue enxergar que em tal lugar falta lajota, está levantada a lajota, tem um buraco, tem uma obra ali, provavelmente ela vai ao chão. E imagina o caos que causa, o transtorno que causa para essa família. A pessoa, além da pessoa pisada e tudo. Doutor Valdir, seria uma forma também, e a gente sabe que o município necessita de arrecadação, além do IPTU, outros tipos de arrecadação para manter a qualidade, enfim, fazer obras tão importantes para a cidade. Temos a possibilidade de Porto Alegre ser sede da Copa do Mundo, todas essas questões. Essa fiscalização e essa até cobrança de multa, no caso de reincidentes, até de empresas que teriam condições de ter uma calçada perfeita, não tem, por falta de investimento, falta de investimento de respeito até ao cidadão, deveria ser multada, mesmo até como forma de arrecadação. Tem que haver algum tipo de penalidade e o poder público não pode ser omisso, né? A omissão, muitas vezes, impede que a cidade ela flua normalmente, dando condições para os seus moradores desfrutar das ruas. As ruas são públicas. A calçada, nós sabemos, que pertence ao proprietário cuidar da calçada. Mas nada impede do poder público fazer uma campanha de estímulo, dar algum benefício em troca daqueles que vão manter a sua calçada em dia, né? Muitas pessoas, elas não conservam suas calçadas, às vezes por falta de condição financeira mesmo, né? Mas havendo algum tipo de incentivo, até para estar preservando um bem maior, que é a vida. A pessoa tropica, cai de cabeça, pode ter um problema sério aí, ou até falecer. A criança se machuca, o idoso se machuca, enfim, é um prejuízo para todo mundo. Aí vai despontar lá no hospital, vai já um gasto no hospital, enfim. O poder público tem que ser criativo nessas horas. Eu acredito que os nossos colegas da SMOVE têm se esforçado, têm feito o máximo que eles têm podido fazer, mas tem que procurar alternativas. Tem que procurar alternativas. Nós aqui na Câmara de Vereadores, eu particularmente ali na CUTAB, e o Paulinho acredito que também, nós recebemos várias reclamações desse tipo, e nós aqui na Câmara só podemos fazer o quê? Ecoar a voz do povo. Ecoar, falar, está acontecendo mesmo. Realmente, isso é um problema sério na cidade, os passeios, e tem que se resolver de alguma maneira. Esse senhor que abordou, Paulinho, o prefeito, e foi uma casualidade da imprensa toda estar junto, então muitas pessoas fotografaram e filmaram esse senhor que simplesmente abordou o prefeito outro dia numa caminhada para trazer a questão das calçadas. Então ficou uma situação que na hora pareceu um pouco constrangedora, mas o prefeito não se furtou a dizer que realmente ia causar providências, né, tomar providências a respeito disso. E foi ali a voz da população retratada através desse senhor que ficou famoso até por isso. Esse é o Edeu, né, Rodrigues, de 81 anos. Ele tem 81 anos, mora na Medianeira. Parou o prefeito e disse o que tinha para dizer e também disse que o prefeito recebeu a reclamação dele. Me permite, até posso ler? Sim, sim. O que levou o senhor a tomar a iniciativa de interpelar o prefeito? Rodrigues, é uma pessoa como qualquer outra. Ele estava caminhando tão calmo, tão tranquilo, que aproveitei a oportunidade. O prefeito, muito atencioso, aceitou a reclamação. Falamos e nos despedimos sem problema nenhum. Fiquei até admirado dele estar assim na rua e de dar atenção ao município. Quer dizer, na realidade, isso faz parte, né? E o prefeito é uma pessoa educada, uma pessoa que tem sempre dado uma atenção especial aos nossos cidadãos da cidade. Mas ele tem um orgulho da calçada dele. Então, eu concordo, tem que ser penalizado as pessoas e tem que ser criado algum mecanismo que incentive a pessoa, até por sua livre e espontânea vontade, faça a sua calçada e venha ter este orgulho que esse cidadão tem. Da frente da casa dele, do jardim dele, ele colocou isso na reportagem. Ele tem uma admiração, a gente sente isso. E também acredito que o seguinte, que principalmente todas as áreas que se pagam IPTU, que tem um incentivo aí a um morador para fazer suas calçadas. Porque não serve só para as outras pessoas, serve principalmente para valorizar o imóvel dele, valorizar a comunidade
e as pessoas vão ter o trânsito desimpedido. Isso é muito importante que se faça isso, que se dê sentido da valorização disso. Talvez, como diz o vereador, um incentivo aí, um desconto, alguma coisa, e que se crie isso. E aqueles que não têm condições, que a gente veja que não tem condições, a Secretaria de Governança pode entrar em campo aí, tentando criar. Agora, eu acho que o que tem que ser penalizado, principalmente, é aquele comerciante que tem um comércio e às vezes está esburaqueado na frente do comércio dele. Quer dizer, aí eu não acredito que um comerciante que esteja situado, não conheça a lei, e que, se ele sendo notificado, providencie rapidamente o conserto dessa calçada. Porque primeiro ele está se prejudicando a ele próprio, é um mau comerciante. Por que ele é um mau comerciante? Porque se eu for entrar no estabelecimento com a minha esposa, com a filha, com o neto, para comprar qualquer coisa, e esteja um buraco na frente do comércio dele, eu vou lá no outro. Vereador, outra coisa que eu acho que a população também deve se... Eu, pessoalmente, tenho esse grande problema de passar por bairros onde estão sendo construídos novos prédios. Grandes prédios de grandes construtoras, não só residenciais, como comerciais. E aí, se acham no direito de usar toda a calçada para colocar o material de construção, ou muitas vezes com tapumes, obrigando as pessoas a transitar na rua como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí também a fiscalização... Isso é gravíssimo. Isto é gravíssimo. E isso tem que ser buscado uma solução. Acho que nós vamos discutir isso ao longo do tempo, até para tentar, junto em parceria na CUTAB, buscar alguma solução para indicar e fazer com que isso aconteça. Porque eles invadem a calçada e obrigam. Sim. E eu tenho muita preocupação, principalmente com a terceira idade, a melhor idade, que tem que invadir o leito da rua para poder se locomover. E, imagine uma pessoa que vem no supermercado, uma pessoa que está com uma sacola, que está com uma criança, que tem, sabe, ela invadindo o leito da rua. Nós sabemos que tem o motorista consciente, tem aquele que não é consciente. E o trânsito é muito grande também, né, vereador? Inclusive com o trânsito de motocicletas, de motoboys correndo e muitas vezes junto ao meio-fio. Então não existe um local seguro. Não, a rua não é para o pedestre, é a calçada. Como diz o ditado, o seu direito termina quando começa o meu. Então as pessoas têm direito de construir, têm direito de começar a fazer uma obra nova. As construtoras têm os direitos de fazerem lá os seus prédios, mas não pode tirar o direito das pessoas transitarem normalmente nas calçadas. Aí é que entra o poder público, quando está sendo tirado um direito da população, né? O trânsito nós sabemos que ele tem sido um problema sério. Ainda mais aqui em Porto Alegre, onde e não é mais um privilégio só do centro. Tem muitos bairros aqui em Porto Alegre que o pico é grande. Na hora da saída, na hora da chegada em casa, o movimento é grande e coincide com a saída das crianças da escola, coincide com o trabalhador chegando. Os ônibus, o corredor fica parado horas e horas. Isso tudo, as pessoas vão para onde? Vão para a calçada. E se a calçada não estiver em ordem, elas vão transitar do mesmo jeito, mas correndo risco. Tá? Teve um prefeito da nossa região aqui, do Vale dos Sinos, que ele fez uma lei lá na cidade, pena que foi considerado inconstitucional, mas uma lei até aquilo, né? Às vezes não é formalmente constitucional, mas ela atinge o seu objetivo, que foi o quê? A prefeitura fazer uma parceria com a população e ir construindo suas calçadas e descontando no IPTU e fazendo outro tipo de descontos. Resolveu o problema, pena que foi considerado inconstitucional. Essa lei naquele município. De repente, naquela época não havia essa sensibilidade que há hoje, que é uma lei antiga. Hoje a demanda é diferente. Hoje, por tudo que está posto aí, o volume de carro, né? Hoje a gente sabe que todo dia sai carro novo das concessionárias. Quer dizer, e motos também, com a facilidade para pagar 60 vezes uma moto, entendeu? E tem gente andando de moto aí e não tem carteira. Olha o perigo na rua. Onde é que nós vamos se abrigar? Na calçada. Então, faz parte do nosso dia a dia andar pelas ruas de segurança e o poder público tem que estar presente.
Vereador Paulinho, uma outra lembrança importante que o vereador Valdir Canal trouxe é a responsabilidade dos vereadores que vai até certo ponto, o legislativo e o executivo. Então, muitas vezes os vereadores têm uma série de iniciativas, ideias, querem propor leis, mas não é da alçada da Câmara de Vereadores. Seria importante até esclarecer isso. Na realidade, o vereador tem como base, o trabalho dele é fiscalizar, apontar soluções e buscar, em princípio, parcerias com os órgãos públicos para resolver o problema da população em geral. Esse é o nosso trabalho. Apontar soluções, fiscalizar, cobrar. Esse é o nosso trabalho. Muitas vezes até são mal interpretados, porque acham que os vereadores querem mandar na secretaria A ou B. Não é nosso caso. É o nosso trabalho fiscalizar e sentar com os secretários, sentar com o prefeito, sentar com as autoridades do executivo na busca de soluções. Por exemplo, eu quero citar um caso que eu acho que tem que entrar e entra dentro do nosso assunto aqui. Por exemplo, muitas vezes no centro da cidade, nós estamos falando de obras que são feitas, não se respeita o pedestre, em plena 10 horas da manhã está se abrindo um valo no meio de uma calçada, obrigando a população, mais uma vez, entrar no leito da rua, invadir o leito da rua. Quem sabe nós dentro da comissão e nós vereadores vamos achar uma solução para que isso seja feito à noite, após o horário de pico, após o horário de movimento. Vamos fazer uma emenda à lei, vamos buscar isso, para que essa obra seja feita à noite. Aproveitando mais liberdade para quem está fazendo a obra, mais rendimento e proporciona ao cidadão o direito, que é dele, de ir e vir. Isso eu acho que é importante. Então, é nesse trabalho que nós vamos se focar por aí, buscar alternativas. E eu quero voltar aqui, quando o vereador Valdir Canal traz esse exemplo do Vale aí, é o seguinte, eu acho que quando as pessoas não têm condições, e são bastante, de pagar, mas as pessoas pagam a sua água, as pessoas pagam a sua luz, de repente embutir um percentual mínimo aí dentro das condições financeiras daquele pessoal, deles ir contribuindo ao longo do tempo, e a prefeitura, através, se isso é legal, a gente tem que verificar isso, de fazer isso, porque antigamente eu me lembro que existia pavimentação comunitária, né? Era cobrado antigamente, a prefeitura cobrava para botar o asfalto na frente da rua, o esgoto, tudo, né? Hoje não, hoje a gente faz campanha aí, eu tenho feito algumas ações de governança junto com o secretário da SMOV, a população entra com os cordões, o meio-fio, a SMOV entra com o asfalto, o DEP entra com o pluvial, o DEMAI entra. Essas parcerias existem porque todos envolvidos nessa sequência aí querem só uma coisa, a qualidade de vida. Se todos querem a mesma coisa, questão de opinião um pouco divergente aqui ou ali se ajeita e se caminha nesse sentido. E nós, vereadores, fomos incumbidos com essa responsabilidade pela população, buscamos isso, não podemos fugir dela. Temos que legislar em favor dessa comunidade, das comunidades. Essa lei que eu falei, que foi considerada inconstitucional, ela foi considerada inconstitucional pelo nosso Tribunal Gaúcho, mas não foi porque a lei é ruim, foi por causa da iniciativa, ela nasceu no Legislativo. Quem tinha que ter tomado a mesma atitude era o poder público, o Executivo. Então, as ações vêm do Executivo. Nós estamos falando aqui de um problema que está acontecendo no nosso município. Nós, vereadores aqui na Câmara de Vereadores, temos obrigação de receber essas demandas, acolher as reclamações, não fechar os olhos para elas, porque elas estão aí, mas nós precisamos de uma participação efetiva dos órgãos competentes na Prefeitura. E isso entra, não só a Prefeitura, é o DEMAI. Nós temos visto aí, o pessoal quebra o buraco, conserta um cano, e aí deixa lá no meio da rua, e a calçada também. Outro dia eu estava com um problema desse ali na Assis Brasil, né? Hoje me parece que é terceirizado, me parece não, é terceirizado esse serviço. Então, tem um problema na tubulação da água ou do esgoto, eles vão lá, resolvem, abre o buraco na calçada, mas fica ali fazendo aniversário. Na realidade é o seguinte, um abre o buraco e tem que esperar o outro para vir fechar. Exatamente. Um abre, o outro fecha, mas só que o outro normalmente não vem na mesma velocidade. Aí fica ali causando risco para as pessoas. Isso aí, nós temos recebido reclamações aqui de empresas de telefonia também que vão lá, abre aquela tampa e deixa ali, entendeu? Os problemas são, aqui na Câmara de Vereadores nós recebemos esse tipo de reclamação todo dia. E nós estamos transmitindo
para quem deve realmente tomar essa providência. Eu sei que a demanda é grande, mas é porque, na minha opinião, essa situação ela acabou tendo por parte de muitas pessoas, até alguns públicos que têm obrigação de prestar o serviço, e o privado, as pessoas, os moradores, a sensação de que não vai acontecer nada. Essa sensação aí de que não vai dar nada tem atrasado a vida de muitas pessoas, infelizmente. Uma outra questão sobre as calçadas que a gente não pode deixar de mencionar é que muitas árvores, também belas árvores antigas, acabam crescendo as raízes de tal forma que acabam levantando aquele pavimento, né? E essa questão das secretarias funcionarem entre si, muitas vezes você não sabe se deve recorrer à SMAN, à SMOV, ao DMLU muitas vezes também. Tem árvores que elas já estão mortas, entendeu? A árvore morta, ela muitas vezes só estão com os parasitas dando aquele verde ali, mas o tronco, a raiz já foi, entendeu? Estão ali incomodando, muitas vezes, incomodando no sentido de que, quando vem o vendaval, as pessoas têm medo de andar na rua e está caindo, entendeu? Está caindo. E muitas vezes é um problema, me desculpe os ambientalistas, que está ali colocando em risco a vida das pessoas. E as pessoas, não, mas não pode tirar. Mas a árvore ela já não tem mais vida. Ela vai caindo, às vezes, galho por galho, e às vezes cai em cima do pedaço. Ela vai cair. Ela está pedindo, me tira daqui, que aqui não é meu lugar mais. A questão, às vezes, até da própria SMAN, né, vereador, de ser chamada para analisar aquela árvore, o perigo ou não, porque a gente cansa de ver isso, né? Realmente as raízes também, e as raízes levantando o pavimento. Nós todos queremos uma cidade verde. Sim. Uma cidade que nos oxigene toda a nossa população. O que nós não queremos, parasita, que cita o vereador Valdir Canal, uma árvore morta que esteja atrapalhando e caindo. Enquanto ela vai apodrecendo, ela vai desprendendo galhos e vai caindo em cima da população. Então, é o seguinte, se chegar para nós encaminharemos um pedido de providência, enfim, para a SMAN, essas questões. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu estive na frente do Palácio Piratini, bem na esquina da Duque de Caxias, com a Assembleia ali, na área da Praça da Matriz ali são pedrinhas portuguesas, né? Aquilo ali é um patrimônio da cidade, que precisa ser restabelecido. Já tem buracos em vários pontos ali. E aí eu estava parado e olhando, estava um ônibus, aquele da Carris, que faz turismo em Porto Alegre, e as pessoas desceram ali para tirar foto ali. E as pessoas olharam, a gente sente que a pessoa que vem de fora, ela bota sentido naquilo ali. Ela fiscaliza aquilo ali, embora não se pronuncie muitas vezes, mas esse é o nosso trabalho. Então ali eu já fiz o pedido de providência, já foi enviado há 1 mês e pouco, temos no aguardo da resposta, de que forma vai ser. Até fui questionar o preço disso aí, sai R$400 o metro daquela pedrinha. Pedrinha pequena, tipo... brita, mas só porém maior, mas que são pedras portuguesas, são pedras coloridas. É responsabilidade da prefeitura. Da prefeitura municipal. Diretamente, indiretamente, a SMOV que tem que se pronunciar e tem que restabelecer aquilo ali, sob pena de não se aplicar R$400, vamos dizer, simplesmente simplificado, porque é mais, a gente sabe que é mais, mas se tu não cuidar dos primeiros 400, tu jamais vai ter 800. Aí tu vai ter prejuízo de 800. Porque saiu meia dúzia, daqui a pouco está saindo mais meia dúzia daquela pedrinha ali. Um passa, chuta, o outro faz. Então, essas craterazinhas, pequenas craterazinhas que tem que ser restabelecido rapidamente, para não se perder esse patrimônio da cidade. Bom, nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agora eu vou pedir as considerações finais, então, dos nossos convidados, iniciando pelo vereador Valdir Canal. Bem, eu gostaria até, antes de encerrar minha participação, dizer que quem mantém a sua calçada em dia, valoriza até o próprio imóvel, né? Tem muitas ruas aí que a gente passa, dá prazer de andar nelas, porque a rua é bonita, bem cuidada, as calçadas bem cuidadas, e aqueles imóveis são bem valorizados. Porque a rua valoriza o imóvel também, a calçada também valoriza o imóvel. Então, nós não estamos aqui hoje desferindo injúrias à prefeitura. Não, é um problema sério realmente que compete à prefeitura, e nós aqui na Câmara de Vereadores queremos fazer a nossa parte, trazer à baila esse assunto para que ele seja discutido e que haja solução, com certeza, para melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigada. Vereador Paulinho, Rubem Berta. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, compartilharam com nós desse pequeno debate entre nós aqui, o vereador Valdir Canal e eu, e dizer que é o seguinte, às vezes a gente não só ganha bem
quando exige aumento no salário. A gente ganha bem quando a gente conserva as coisas e deixa de gastar em cima daquilo ali. Pode ter certeza que isso é um aumento de qualidade de vida em todos os sentidos. Eu quero agradecer a todos, agradecer a TV Câmara e me colocar à disposição, todos os momentos que houver a oportunidade, aqui estarei, e dizer que o meu gabinete, como acredito que os dos outros 35 vereadores da casa, estão à disposição para receber essas reclamações, receber ideias objetivas para a gente botar em prática. Eu sou um vereador que sou oriundo da periferia, tenho muito orgulho disto, e quero defender principalmente a periferia, para o que buscar. Se eu conseguir lá organizar e ajudar as pessoas lá com ideias, com propostas, com avanços, nós temos também combatendo a violência na nossa cidade. Muito obrigada, agradecemos então a presença dos vereadores no programa de hoje. E lembrando que aqui na TV Câmara nós transmitimos diariamente as sessões dos vereadores e também mostramos nos nossos telejornais, debates e programas especiais os assuntos que são tratados nas comissões temáticas da Câmara de Vereadores. Por hoje, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá!